Boa tarde a todos. Boa tarde. Sou Adriana Vieira, supervisora do setor educacional da Controlab. Gostaria de já agradecer a presença de todos aqui. Hoje está em mais um encontro online, com o tema hoje Desvendando o Ensaio de Proficiência. Nós vamos iniciar alguns encontros online direcionados para as nossas ferramentas da qualidade. Nesse primeiro encontro, nós vamos ter uma abordagem geral sobre o assunto. Depois faremos um com uma abordagem mais aprofundada. Antes da gente iniciar, eu vou passar algumas informações. A gente vai ter cerca de 45 minutos de apresentação, para depois a gente ter uns 20 minutos para as perguntas e dúvidas. Eu vou pedir para que vocês coloquem as suas perguntas e dúvidas no menu Atividade, no item Perguntas e Respostas, que tem aí na ferramenta do Google Meet. No final da aula, mais para o finalzinho da aula, a gente vai disponibilizar um link no chat para vocês preencherem com o nome e um e-mail para a emissão do certificado. E também para vocês responderem à pesquisa de satisfação. Eu vou pedir a colaboração de todos, a participação de todos nessa pesquisa, porque é muito importante para a gente conhecer e entender a visão de vocês e a gente melhorar as nossas iniciativas educacionais, tá bom? Então, agora a gente vai dar início à aula, eu vou passar a palavra para a nossa convidada de hoje, que é a Juliana Casale, que é bióloga e analista técnica do setor gestão de serviços aqui da Controlab. Juliana, fica à vontade, pode iniciar a sua apresentação. Oi, boa tarde a todos. Queria agradecer primeiro a Vieira pelo convite, pela introdução. Eu estou vendo que a casa está bem cheia hoje, eu fico feliz de estar com esse público, né? Eu acredito que boa parte dos laboratórios que estão participando aqui, eles já conhecem ensaio de proficiência, controle de qualidade. Eu fico feliz por isso, porque quer dizer que que os laboratórios estão sempre tentando buscar renovar, né, o conhecimento. E algumas pessoas talvez não conheçam também, vejo o interesse delas em querer aprender, e acho isso muito bom, porque o nosso foco é justamente esse, levar a educação para o maior público possível, tanto de pessoas que já participam conosco, quanto outras pessoas que são novas, querem se aprofundar no ramo, e até levar o controle de qualidade para os seus laboratórios. A Vera já falou, né, que meu nome é Juliana, eu trabalho como analista aqui na Controlab. Atualmente eu estou como analista no time que faz avaliação das avaliações qualitativas. Ao longo da aula eu vou falar com a diferença, o que é quantitativo, o que é qualitativo, para ninguém ficar tão perdido assim. Eu dou boas-vindas para todo mundo e espero que a aula seja proveitosa para todos nós. Vou botar aqui para compartilhar rapidinho. Só um instantinho. Vocês conseguem ver? Coloca no modo apresentação, por favor, Juliana. Isso. Então, o tema hoje da nossa aula, como eu falei, ensaio de proficiência. O meu objetivo com essa aula é conversar um pouco o que é o controle de qualidade, introduzir, né, o que é essa ferramenta, quais são as ferramentas dentro do controle de qualidade, vou pincelar um pouco qual a diferença entre as principais, né, que a gente oferece. Também eu vou falar um pouco do que é e como funciona o ensaio de proficiência que a gente oferece, quais os documentos que a gente fornece aos nossos participantes, quais os tipos de avaliação que a gente fornece, como nós fazemos essas avaliações, e, a partir dessas avaliações, quais são as informações que são geradas para os participantes. Por último,
Eu acho até que a parte central, né, da aula, que eu considero mais importante, é qual a importância de utilizar o controle da qualidade na rotina laboratorial. Ao longo da aula, eu tentei colocar algumas dúvidas frequentes, importantes que a gente recebe aqui no nosso dia a dia, até para atingir esse público que já trabalha conosco, mas tem algumas dúvidas no dia a dia. O que, que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que interpretar algumas coisas. Bom, vamos lá. Atualmente, nós estamos presentes em mais de 4.000 laboratórios distribuídos ao longo do mundo. O nosso público é muito diverso. A gente atende tanto laboratórios clínicos, veterinários, de hemoterapia, microbiologia e físico-químico. Diante dessa diversidade, eu acho importante começar a aula falando que tudo que eu falar aqui serve para todo tipo de laboratório. A gente tem um pouco da visão de que o Insight Proficiência ele é mais voltado para laboratório clínico, hemoterapia, mas não, ele é importante para todo tipo de resultado e todo tipo de laboratório que existe. Então, eu tentei abordar de uma maneira geral que servisse para todos os tipos, todo o público que a gente atende. Bom, ao longo dos anos a gente teve, né, um avanço tecnológico cada dia mais rápido nesse avanço, e ele permeia todos os tipos de laboratório, desde a área clínica até um físico-químico, e esse avanço tecnológico trouxe mais complexidade às análises. Também exigiu que os laboratórios tivessem uma maior análise crítica dos exames que eles liberam. E como é que eles conseguiam, então, buscar essa análise crítica? Buscando ferramentas que auxiliassem na tomada, né, de decisão e vendo o que precisava melhorar no laboratório, como melhorar. Eles, então, começaram a recorrer para essas ferramentas que a gente chama de controle da qualidade. Bom, acho que antes da gente começar a falar do que é controle de qualidade, de como utilizar, a gente tem que ter em mente qual é a missão do laboratório na sociedade, seja ele clínico, de veterinária, hemoterapia, microbiologia. É, eu acho, né, acredito que todos os laboratórios têm isso em mente, que o objetivo principal é fornecer resultados válidos e que eles tenham uma confiança no que eles estão liberando, que aqueles resultados estão corretos. Para isso, os laboratórios têm que ter ciência para saber, né? Se você está liberando um resultado confiável, você tem que saber quais são os erros atrelados naquela análise. Por exemplo, eu vou ter que ver todos os erros que eu tenho na minha rotina, e aqui eu vou até fazer um parêntese. É importante que os laboratórios tenham em mente que o erro é inerente à análise. Se você está fazendo algum procedimento, ele vai ter algum erro atrelado. Não existe nenhuma análise sem um erro junto a ela. Então, os laboratórios, tanto ciência que tem erros atrelados no que eles estão fazendo, eles precisam monitorar esses erros e identificar. Para quê? Assim que eles conseguirem identificar todos os erros, ou o máximo de erros possíveis que eles têm atrelado às análises, eles vão conseguir monitorar e mitigar. Ao mitigar esses erros, ele vai conseguir saber a confiança naqueles resultados. Nossa, eu tenho pouquíssimos erros nas minhas análises, então meus resultados são muito confiáveis. Ou, eu estou com muito erro, então será que meus resultados estão tão confiáveis assim? E por que a gente tem que ter isso em mente? Por exemplo, para a área clínica. Se você libera um laudo com resultado errado, isso vai impactar na vida de alguém. Seja um resultado falso positivo, que a pessoa vai ser tratada por uma doença que ela não tem, ou por um erro falso negativo, que ela tem alguma doença e, infelizmente, ela não vai poder ser tratada porque não foi detectado no exame. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A mesma coisa para a microbiológica. O pessoal lida com identificação, né, de bactérias em carne, por exemplo. Então, a gente tem que ter certeza que aquela carne que está sendo testada, ela realmente está livre de bactéria. Ou até o contrário, a gente não vai liberar nenhuma carne porque está com muito micro-organismo. A gente precisa ter certeza do que a gente está falando. E para monitorar, identificar esses erros e ter certeza dos nossos resultados, os laboratórios eles implementam as ferramentas de controle da qualidade na sua rotina.
O que seria o controle de qualidade laboratorial? Nada mais são do que ferramentas, né, que os laboratórios usam para fazer esse monitoramento. São alguns procedimentos que eles adotam para conseguir monitorar, identificar, né, na rotina deles o que pode ter de melhoria naquele processo. A Controlab, né, oferece algumas soluções para controle da qualidade. Cada Cada ferramenta aqui é distinta e serve para alguma análise. Como o nosso tempo é curto, a gente vai focar, por enquanto, no ensaio de proficiência. O ensaio de proficiência, então, ele é utilizado na fase analítica do laboratório, e a gente vai, então, entrar em detalhes como é que ele funciona, como é que eu posso utilizar. Vou fazer um outro parênteses aqui, que é uma dúvida muito frequente que a gente recebe sobre controle externo da qualidade, que a gente chama de ensaio de proficiência, e o controle interno. Muitos laboratórios entram em contato com a gente falando, mas eu já faço controle interno na minha rotina, eu preciso fazer ensaio de proficiência? Ou ao contrário, eu já faço ensaio de proficiência, eu preciso ter um controle interno? Precisa. Por mais que eles sejam ferramentas utilizadas na fase analítica para identificar erros atrelados a essa fase, eles identificam erros diferentes. Mas que erros são esses? Eu trouxe aqui numa maneira didática, né, para a gente tentar entender quais são esses erros, que são mais frequentes na rotina analítica. O primeiro caso, a gente consegue ver que são resultados muito juntinhos, mas distantes do alvo. Como se fosse um jogo de jogar dardo. A gente jogou vários dardos e todos pararam juntos em um canto, mas muito distantes do alvo. Esse tipo de erro a gente chama de erro sistemático. Ele é atrelado ao quanto você consegue chegar próximo de um valor determinado. Já o segundo erro, a gente chama de erro aleatório. Eles são próximos ao alvo central e tem que atingir o objetivo, só que toda vez que eu atiro um dardo, ele para numa posição diferente. Isso a gente chama de erro aleatório, que está atrelado à variação de resultados que um laboratório tem. Já o último caso seria a junção dos dois. Eu não consigo nem acertar o alvo e todos os meus dardos eles estão caindo em posições muito distantes entre si. Bom, com isso em mente, então a gente consegue separar o que é ensaio de proficiência e o que é controle interno. O ensaio de proficiência, ele é voltado justamente para o erro sistemático. A gente envia uma amostra com uma concentração definida. Então, o objetivo é você chegar o mais perto possível daquela concentração que a gente enviou. Já o controle interno, ele vai avaliar a variação que o seu laboratório tem. Por que não são iguais? Como é que eu vou considerar um ensaio de proficiência se o meu valor-alvo foi o mesmo que fiz como controle interno? Por isso que ele não substitui o controle interno. Eu preciso de um resultado externo para conseguir saber a inexatidão do meu processo. O controle interno, então, seria para o uso interno do laboratório, para ele ver a própria variação, comparar os próprios resultados e ver esses erros já da própria rotina. Eu não vou me alongar muito aqui, porque a gente vai ter uma aula mais à frente para o controle interno, mas eu queria deixar, né, essa explicação, por ser uma dúvida frequente, e frisar que eles são complementares na rotina. Se você faz o uso de um, a gente recomenda que também use o outro, mas ao longo da aula a gente vai ver um pouco melhor essa importância de usar os dois juntos. Ok, eu já sei então o que é o controle de qualidade e qual o objetivo dele, quais são os erros que eu tenho que identificar na minha rotina. Mas por que eu tenho que utilizar esse controle de qualidade? Se eu não conseguir te convencer até agora, eu vou tentar com 3 exemplos agora. O primeiro são esses casos que a gente vê, né, até com uma grande recorrência no nosso dia a dia, que são de laudos emitidos de forma incorreta. O resultado do laudo está incorreto por algum erro do laboratório. Como eu falei um pouco atrás, isso acaba impactando muito na vida das pessoas, seja no psicológico, no tratamento, e a gente
como laboratório, a gente se preocupa com o laudo emitido com a saúde do paciente, então a gente quer mitigar isso o máximo possível. A gente quer dar confiança para dos nossos pacientes e quer que eles tenham o melhor tratamento possível. Se tiver que ter um tratamento, né? Claro. Se tudo der certo, ele não tem nada, o exame está bonitinho e vida que segue. O segundo motivo seria estar de acordo com as leis vigentes. Aqui eu trouxe o exemplo para os laboratórios clínicos, né, que é a RDC. A RDC, ela preconiza que os laboratórios têm que usar o controle da qualidade, seja um ensaio de proficiência, tanto o ensaio de proficiência quanto o controle interno. E o terceiro motivo é justamente você dar, né, uma sensação de confiança para os seus pacientes. Você dá garantia para eles de que o seu resultado de vocês é confiável, que os pacientes podem recorrer a vocês para fazer, né, os exames, que ele vai dar tudo certo na vida deles. Eles não vão ter nenhum tipo de problema, né? É, então tá. Me convenceu, vou fazer um ensaio de proficiência. Mas o que é isso que você ainda não explicou? Bom, o ensaio de proficiência é que a gente tem um mantra que a gente fala todo dia. Toda comparação interlaboratorial, todo ensaio de proficiência é uma comparação interlaboratorial, mas nem toda comparação interlaboratorial é um ensaio de proficiência. Por quê? O ensaio de proficiência tem algumas características que são necessárias. Por exemplo, ele é gerido por um provedor certificado. Então, tem alguma entidade ali por trás que vai fazer toda a organização daquele ensaio de proficiência, ele vai organizar as amostras e vai enviar para todos os participantes e vai fazer a comparação interlaboratorial através de uma sistemática pré-definida. Essa comparação interlaboratorial é disponibilizada a todos os participantes através de relatórios que os laboratórios podem ver, né, esses documentos para fazer a sua própria análise crítica e daí identificar e monitorar tendências na rotina. Ao monitorar essas tendências e os erros atrelados nas suas análises, eles garantem uma maior confiabilidade dos seus resultados aos pacientes. Além disso, o ensaio de proficiência, ele também permite a comparação mercadológica. Você consegue ver quais são os melhores kits no mercado, quantos kits existem, se o seu kit, como é que ele está no mercado? Ele está apresentando um bom desempenho ou teria algum outro que você poderia substituir? Bom, entrei no ensaio de proficiência. O que eu faço? Acho que antes de você implementar na sua rotina, você tem que olhar para o seu laboratório e identificar onde você pode colocar um ensaio de proficiência. Eu só posso colocar para sistemas automatizados, máquinas, por exemplo? Não. O ensaio de proficiência ele serve tanto para esses sistemas automatizados quanto para teste rápido, microscopia. A gente tem, né, comparação entre microscopias e outros tipos de metodologia, incluindo, né, análises de lâmina, por exemplo. Aí que a gente divide um pouco aqui internamente o que seriam os dados qualitativos, que eu falei que eu faço parte, né, da equipe do qualitativo, o quantitativo e o semi-qualitativo. Dentro do meu laboratório, eu tenho um equipamento automatizado. Ele emite, por exemplo, resultados com números, ele dá uma quantificação. Então, isso a gente enquadra em exames quantitativos, são aqueles dados numéricos, que a gente consegue fazer um dado estatístico. Já os dados qualitativos, eles são categóricos, são positivo, negativo, presença, ausência, uma identificação microbiológica, por exemplo, identificação de patologias, como a gente tem citologia patológica, citologia ginecológica, e por último a gente tem os dados semi-quantitativos, que seria, por exemplo, título, índice, DOCO, TSA. Esses dados, eles não dão uma quantificação precisa da minha amostra, ele dá uma quantificação aproximada, por exemplo. Bom,
Eu já sei onde eu vou botar o ensaio de proficiência na minha rotina, já sei em quais exames eu vou participar, qual o primeiro passo antes de pegar a minha amostra e realmente implementar na minha rotina. É preciso ler os documentos que a gente disponibiliza para o programa. A gente tem, né, o manual do participante, por exemplo, que ele diz todas as regras de participação, ele detalha como são feitas as avaliações, como são recebidos os resultados, como é que o participante tem que reportar sistema analítico, até mesmo como ele tem que reportar resultado, tem que fazer conversão, tem que considerar alguma coisa. Todas essas informações são extremamente necessárias, importantes para a participação no nosso índice de proficiência, e elas são disponibilizadas aos participantes do programa. Bom, já sei então o que eu tenho que, como é que eu tenho que participar e receber as amostras. O que eu faço? Nós temos instruções de uso separados por segmento, para a área clínica, veterinária, hemoterapia, microbiologia e físico-químico. Dentro de cada instrução de uso, contém as informações, qual é o tipo de material que você está recebendo, como é que você deve analisar esse material, como é que você deve reportar, né, esse material também, mas aqui um pouco diferente do manual do participante, seriam critérios mais específicos. Se tiver alguma particularidade naquele material, vai estar aqui também. Ok, como é que eu sei quando eu vou receber as amostras? A gente também disponibiliza um calendário para os participantes se programarem. No calendário é informado o dia do envio e do fechamento de cada rodada. Então, o participante sabe quando vai receber a amostra e qual é o prazo para reporte daquela amostra. Aqui também a gente separa por todos os segmentos que eu falei anteriormente, do clínico até físico-químico. E como é que funciona esse ensaio de proficiência? Bom, eu botei aqui um slide, né, para ilustrar e eu vou entrando em cada tópico aos poucos. Bom, o primeiro passo é o provedor de ensaio de proficiência, no caso a Controlab, ele emite amostras aos laboratórios. Então, vamos imaginar que eu estou fazendo o exame de glicose. Eu vou fazer um lote de amostras, todas as amostras são iguais para todos os participantes, esse material é homogêneo, tem que ser estável para chegar na mesma condição para todos os participantes. Então, a gente envia essas amostras para os laboratórios participantes que fazem o exame de glicose. Você nunca vai receber um material que você não faz aquele exame. Então, você tem que saber, faço exame de glicose. Recebi o material de glicose, essa amostra, nós como controlar, nós sabemos qual é o resultado esperado dela. Aqui, por exemplo, é de 170 miligramas. Só que quando chega o participante não sabe qual é o valor-alvo. Lembra daquela brincadeirinha de jogar dardo? Ele tem que atingir o valor-alvo, mas ele não sabe qual é. Ele vai descobrir se ele está acertando ou não com o tempo depois que sair a avaliação. Bom, a amostra enviada, cega, o participante faz análise do material e reporta um resultado para a gente. Aqui, no caso, o participante reportou 160 miligramas. Após fechada a rodada, que é o prazo, né, que os participantes têm para reportar os resultados, o provedor realiza uma análise estatística de todos os resultados recebidos e emite os resultados em forma de relatórios, gráficos e, por fim, depois de toda a participação de um ano, emite o certificado de proficiência. Eu falei um pouco rápido, mas a gente vai entrar em cada detalhe agora. Antes de eu falar da parte da Controlab, o que a gente espera do participante ao reportar os resultados? E analisar as amostras, né? A primeira coisa seria tratar todos os itens que são recebidos como material de rotina. Não é porque chegou o material da Controlab que a gente vai se descabelar, vamos tratar como rotina. Dentro desse tópico, recebi um material no meu laboratório. Quem é que vai fazer a análise desse material?
eu vou botar a pessoa que eu tenho maior confiança, mas que não lida muito com a rotina de glicose, por exemplo. Eu vou botar a pessoa que sempre faz o exame de glicose, faz todo dia aquele exame, já sabe o que fazer, ou eu vou mandar essa amostra para outro laboratório que eu tenho mais confiança, e eles me dão o resultado e eu reporto. Eu vou deixar a pergunta no ar, mas vou botar aqui só um spoilerzinho e acrescentar aqui em relação ao mandar, né, a amostra para outros participantes. A gente recomenda que não haja troca de informação de resultados com outros participantes, não é para mandar, coleguinha, qual resultado que você recebeu aí? Eu recebi X. E reportar num consenso entre vocês. A gente recomenda e nem mandar, né, essa amostra para um laboratório fazer análise e reportar o resultado daquele laboratório, porque o intuito da insight de proficiência é justamente ver o seu erro analítico. Se você está pegando o resultado de outro laboratório e está reportando, você não está investigando nada na sua rotina. Você só está chegando, fazendo uma prova e indo embora. Então, a gente recomenda que eu siga toda a rotina, né, do laboratório, esquece que aquilo ali é Controlab, esquece que é ensaio de proficiência. Chegou, analisa o material e envia os resultados para a gente. É bom, né, sempre prestar atenção nos prazos, cumprir esses prazos para não ter prejuízo durante a avaliação, e a gente recomenda uma participação ininterrupta no programa. Eu vou entrar também um pouco a mais nessa participação contínua no próximo slide. E depois que foi reportado o resultado, a Controlab devolveu, né, o relatório com o desempenho de todos os laboratórios, incluindo o seu. É bom sempre o laboratório fazer uma análise crítica dessa avaliação. Ah, mas eu fiquei adequado, eu preciso fazer uma análise crítica? Sim, porque você consegue até identificar tendências. Mesmo estando adequado, você consegue identificar tendências na sua rotina. Aí, do nada, fiquei inadequado. Por que será? Se você olhar para trás, será que tinha alguma tendência, alguma coisa caminhando para aquele resultado, talvez mais baixo? Então, a gente recomenda uma análise crítica sempre. Recebeu inadequado, não é punição. Se você recebeu inadequado, é uma oportunidade de melhoria, e você, através desse inadequado, ou até se você identificou uma tendência dentro dos seus adequados, você consegue definir melhorias e correções no seu laboratório, de modo que, se está adequado, não venha ficar inadequado, ou se estiver inadequado, você corrija o que tiver que corrigir na sua rotina para conseguir ter um resultado adequado e estar cumprindo o objetivo na DP, que é realmente mitigar esse erro atrelado à análise. Tá. E qual é a nossa responsabilidade quanto provedor? A gente se compromete a emitir os itens homogêneos e estáveis, como eu falei nos slides anteriores. As amostras têm que ser iguais entre os participantes, eu não posso pegar lotes diferentes e mandar para participantes diferentes compararem, porque não tem comparação assim, então tem sempre que mandar o mesmo lote e que todos os participantes recebam da mesma forma esses resultados. O nosso envio é periódico. Geralmente, a maioria, né, dos nossos ensaios de proficiência são enviados a cada trimestre. Nós atendemos diversos tipos de matrizes. A gente sempre tenta enviar o material mais similar possível à rotina do laboratório, justamente para ter essa simulação realmente de rotina. A gente tenta não, né? A gente consegue variar as concentrações também para simular a rotina no laboratório. O laboratório recebe milhares de amostras por ano e não são todas iguais, elas variam a concentração. Tem glicose, sei lá, de 10, eu sei que não, mas vamos fingir, tem glicose de 10 a 100 mil. Então, a gente tem que simular essa realidade. A gente também tenta variar a concentração não só ao longo do ano, como na mesma rodada. A gente faz isso como? Enviando múltiplos itens.
Assim, por exemplo, o item 1 pode ter uma concentração um pouco menor, o 2 um pouco maior, um ser positivo, outro negativo. Para microbiologia, por exemplo, posso enviar uma espécie de bactéria em um, posso enviar um fungo ou outra espécie de bactéria no item 2, por exemplo. Mas a outra importância também que a gente tem nos múltiplos itens, ajudar na tomada de decisão e identificação do erro. Mas você não falou que erro aleatório é para esse controle interno e sistemático é para EP? Sim, mas aqui vamos pensar que o EP ele é enviado a cada 3 meses. Então, se eu for usar o EP para monitorar aleatório, por exemplo, eu vou demorar a identificar isso daqui a 3 meses? E nesse espaço de tempo, como é que eu sei se teve algum erro na minha análise e o que eu faço com os resultados dos meus pacientes nesse período? Então, o EP ele também pode identificar o erro aleatório, mas não é o principal objetivo dele. Ele pode ser um auxiliar. Mas voltando aqui, o múltiplo item, para que ele serve? Como é que ele consegue me ajudar a identificar esses erros? Vamos imaginar que eu só enviei um item em uma rodada. O resultado do participante foi esse. Está longe da média, da avaliação. Isso é um erro aleatório ou sistemático? Não temos como saber. Agora, eu aumentei a quantidade, estou enviando 3 itens por rodada. Aqui em azul, por exemplo, os resultados estão afastados, mas estão relativamente próximos à média. Mas o principal, o que mais chama atenção aqui é a variação dos resultados. Uma hora eles estão muito abaixo da média, uma hora ele está mais ou menos perto, e a outra ele está muito distante para cima da média. Isso aqui pode ser um indicativo de erro aleatório, que seria a imprecisão do nosso exame. A imprecisão é sempre relacionada à variação dos resultados na rotina no laboratório. Agora, em roxinho, o terceiro caso. Os resultados não estão variando entre si, mas todos estão distantes, acima da média. Isso indica para a gente um problema de inexatidão no laboratório. O meu laboratório não tem resultados variando, mas a gente não consegue acertar o valor-alvo. A gente está achando concentrações muito acima do esperado, por exemplo. Aqui, né, acho que deu para perceber, mas aqui é mais voltado para os ensaios quantitativos. Para os ensaios qualitativos, eu poderia ajudar também. Enviei um item, o esperado era positivo, achei negativo. Qual é o erro que eu tenho ali? Não sei. Agora, enviei mais de um item. Todos os itens que eram positivos eu achei negativo, e o negativo realmente era negativo. Então, será que eu estou com problema de falso negativo? Ou não, eu achei, dentre as 3 amostras, 2 tiveram um bom desempenho, uma era realmente positiva, outra era realmente negativa, e a terceira era para ser positivo, mas deu negativo. O que eu posso tirar dessas informações para melhorar minha rotina? Foi um erro pontual? Eu já vou dar um spoiler que também é outra aula para frente, a gente vai trazer uma aula que é falando de como analisar o ensaio de proficiência, como tirar as informações de relatório de avaliação, de perfil de resultado, como utilizar essas informações para melhorias no meu laboratório. Aqui foi só um exemplo, né, para a gente caminhar junto e conseguir entender como que funciona o ensaio de proficiência. Bom, então a gente já conversou sobre envio periódico, variar essas concentrações tanto ao longo do ano quanto por rodada. Quando eu falo variar concentrações também, pessoal que é de microbiologia, vamos pensar em variar os micro-organismos enviados nas amostras. Não estou esquecendo de vocês. Também para simular a realidade laboratorial, a gente permite, né, que os laboratórios reportem mais de um sistema por ensaio. Meu laboratório faz exame de dengue, a gente tem 3 testes diferentes de dengue. Posso reportar os 3? Pode. A gente permite que você reporte vários sistemas para o mesmo ensaio. Aqui a gente
quando a gente recebe os resultados, a gente tenta agrupar os grupos, os resultados por grupos comparáveis. O que seria isso? Eu uso Architect na minha rotina. Então, eu espero ser comparado com outros Architects. A gente sabe que existe uma variedade muito grande de equipamentos, kits, reagentes, até combinações entre os dois no mercado. Então, o mais justo aqui, principalmente para os dados quantitativos, aqueles de valor, é sempre comparar os resultados do mesmo kit, do mesmo fabricante, ou grupos também que podem ser comparados. A gente faz algumas análises estatísticas ao longo dos anos para tentar juntar esses grupos. E sempre permitir que o laboratório seja avaliado no melhor grupo possível, no que melhor simule a rotina dele. A Controlab também, ela se compromete a fazer essas análises de uma forma confiável. Então, a gente não simplesmente envia o material e a gente joga o dado para ver o que a gente vai aceitar. A gente tem esse controle de qualidade, nós temos um grupo técnico-científico que ajuda a gente também nas tomadas de decisão. Então, toda avaliação que a gente faz, ela é baseada nesse resultado prévio, que a gente chama de controle de qualidade de material, e quando tiver dúvida ou quando tiver a oportunidade, a gente recorre ao grupo de assessores científicos, ainda mais para a área qualitativa. Quando envia uma lâmina de citologia ginecológica, a gente recorre para esse resultado prévio, para o laudo do paciente e para o grupo assessor. Por último, a gente pega todas essas informações do que a gente fez durante a avaliação, por que a avaliação daquela forma, o que aconteceu em cada grupo, e a gente disponibiliza em relatórios ou documentos que consigam auxiliar o participante na sua tomada de decisão. Falando um pouquinho mais, então, da avaliação, só para dar uma ajeitada nas ideias. A gente recebe os resultados, tanto qualitativo, semi-quantitativo e quantitativo. A gente forma grupos de avaliação. Esses grupos, eles variam, né? Se os resultados são quantitativos, a gente agrupa de um jeito. Se são qualitativos, a gente agrupa de outro. Quando a gente peguei uma avaliação, e como é que eu vou tratar o dado daquela avaliação? Vou tratar o dado de glicose. Eu vou recorrer aos métodos estatísticos recomendados pela ISO 13528 e vou formar grupos de avaliação em cima desse tratamento estatístico. Formado o grupo de avaliação, nós fornecemos faixas de avaliação, que vão dizer, olha, o resultado aceito para a gente fica entre 1 e 10. A faixa foi feita seguindo esses critérios estatísticos. Se for qualitativo, se for positivo e negativo, não tem faixa, né, de avaliação, por exemplo, ou espécie. Se é uma espécie E. coli, não tem uma faixa para E. coli. Então, a gente recorre aos resultados prévios do material e aos assessores científicos, a conduta clínica também, né, adotada em cada caso, e a gente define, o resultado do participante está de acordo com o CQM, então ele recebe um adequado. Se está diferente, um inadequado. Para os dados quantitativos, seria então nessa faixa, né? Se o seu resultado está dentro daquela faixa de 1 a 10, seu resultado está adequado. Se estiver fora, inadequado. Eu falei ao longo, né, da aula um pouco sobre fornecer documentos que ajudem na análise crítica dos laboratórios, então vou apresentar um pouco deles para vocês. Um pouco não, né? Vou entrar realmente em detalhes como é que eles são. O primeiro seria o perfil de resultados. Esse documento, ele é público, entre aspas, todos os participantes do exame conseguem acessar esse documento. Então, participei de microbiologia e alimentos. Eu consigo ver um perfil de resultado desse ensaio com todos os participantes
de alimentos com resultados de todos os participantes. Aqui com adendo de a gente mantém um sigilo dos dados individuais. Então, eu libero os resultados dos participantes, mas eu não digo quem são os participantes. Eu só dou a estatística daquela avaliação. Eu vou mostrar mais para frente, para ficar um pouco mais claro, né? E ao contrário do relatório de avaliação. O relatório de avaliação é um documento individual, então cada laboratório vai ter o seu documento e ele não tem acesso ao do outro laboratório. Nesse documento, ele consegue ver o desempenho individual dele, onde ele foi avaliado, se ele está inadequado ou adequado, qual era o resultado esperado e outras informações que ajudem na tomada de decisão dele. Primeiro, então, a gente vai ver o perfil de resultados. O primeiro que eu trouxe é um exemplo de quantitativo, né, de bioquímica. Então, quais são as informações relevantes que a gente consegue tirar desse documento? O primeiro, os grupos de avaliação. Quando é quantitativo, a gente sempre tenta avaliar os participantes no grupo mais específico, que seria união de kit com equipamento, até o menos específico, que aqui, por exemplo, seria o resultado todos. Então, aqui eu uso a Télica, o kit Atélica com o equipamento também da Télica. Eu consigo ter uma faixa de avaliação aqui? Ah, não consegui. Então, a gente jogaria talvez para o segundo, que é só kit. Vamos juntar todos os kits atélicos que os participantes usam, talvez algum use com outro equipamento, e a gente vai tentar fazer uma análise estatística para avaliar. Quando não dá, a gente vai jogando cada vez mais para grupos menos específicos. Mas o intuito da gente, como eu falei, é sempre fornecer estudo estatístico para a gente sempre avaliar o participante da melhor forma possível, sempre tentando atingir o grupo mais específico possível e conseguir dar uma confiabilidade maior nos resultados. Bom, outras informações que a gente consegue tirar. Na primeira coluna, a gente viu que são separados grupos de avaliação. No segundo, aqui nós temos três itens. O BQ01, 02, 03. As informações se repetem em cada item. Aqui, olhando para o BQ01, o que a gente tem? A primeira coluna será a quantidade de dados. Quantos participantes, quantos sistemas analíticos foram reportados nessa rodada? Ah, eu uso a Télica, então, além de mim, tem outros 27 laboratórios reportando com isso, com esse sistema para Controlab. Então, eu consigo ver qual é a estatística feita em cima daqueles 28 participantes. Eu tenho uma ideia de quantos participantes estão contribuindo para a análise daqueles resultados, contribuindo com os resultados para análise, né? A outra informação, depois, né, da quantidade, nós temos a média obtida para cada grupo. Em seguida, a gente tem o desvio padrão daquele grupo e o coeficiente de variação. O que seriam esses dois? O quanto está variando os resultados dentro de cada grupo. Então, aqui, nossa, a etélica varia pouco, apenas 1,8%. Tem algum kit que varia mais? Ou, eu estou com um kit que varia muito, eu queria talvez migrar os equipamentos do meu laboratório para um que tenha uma variação menor. Então, a gente dá essas informações e os participantes conseguem, né, ter uma comparação de mercado. Se existem kits mais precisos, vamos dizer assim, ou o que ele pode fazer, como é que está o desempenho do sistema dele na rotina. Vale a pena mudar, não vale? Mais algumas informações. Lá embaixo, por exemplo, então, tem o percentual de adequados. Nesse caso, seria o percentual total do item BQ01. Então, 93% dos participantes que analisaram o item BQ01 tiveram resultado dentro do esperado. E a mesma informação se repete para BQ2 e BQ3. A gente consegue tirar as informações de quantidade de dados, média, qual é a variação obtida em cada item. Nós também informamos qual é o limite aplicado
Eu falei que a gente segue, né, uma norma, que é a ISO 13.528, e aqui a gente fala qual é o limite que a gente considerou para a estatística desse grupo, ou desse item, por exemplo. Quais são as estatísticas por trás daqueles resultados que a gente fornece no perfil de resultados. Agora, para exames qualitativos, eu trouxe aqui o exame de rotavírus. Ele é um pouco mais simplificado. Eu vou já dar bronca que simplificado não quer dizer fácil, tá? Porque qualitativo também às vezes é difícil pra caramba. Então, aqui a gente tem um pouco menos de informação, mas informações muito relevantes que a gente consegue tirar o mesmo proveito. Por exemplo, eu tenho um grupo de avaliação. Ao contrário dos itens quantitativos, no qualitativo a gente avalia todos os kits meio que de uma forma igual. Por exemplo, se a gente espera que um resultado seja positivo, tem que ser positivo para todo mundo. Se ele está dando negativo para um único fabricante, é meio esquisito, né? Mas a gente informa tudo isso também no perfil de resultados. Essa é uma das informações que vocês conseguem tirar daqui. Então, no perfil de resultados, a gente consegue ver as mesmas coisas. Qual é o item, naquele item, qual é a quantidade de participantes que reportou, qual o percentual de negativo, qual o percentual de positivo inconclusivo e qual era o resultado esperado. Nesse caso, todos os participantes reportaram conforme esperado, que era o negativo. Aqui eu vou voltar, só para mostrar, no item 2, por exemplo, nem todo mundo conseguiu achar negativo. Alguém ali no meio conseguiu achar um positivo. Então, o laboratório, né, que teve esse resultado inadequado, ele consegue olhar o perfil e ver, será que foi um problema só com o meu kit ou é um problema geral? O que eu consigo tirar de informação e melhorar no meu processo? Relembrando que nós vamos ter uma aula só disso, de quais são as informações e como eu posso utilizar essas informações no meu laboratório para tomada de decisão. Outra informação que nós temos no nosso perfil de resultado, a gente está cada vez mais recorrendo à educação. A gente acredita, né, da importância da educação continuada. Então, sempre que possível, a gente tenta trazer informações detalhadas de cada caso. Aqui, por exemplo, é um caso de uma avaliação de citologia ginecológica, e a gente botou, né, no comentário técnico todas as informações que nos levaram a avaliar o resultado como certo. Por que a gente considerou que era ASCII-US? A gente bota todas aquelas informações de todas as características que estavam presentes na amostra, que corroboram, né, para essa tomada de decisão, e algumas dicas de, vamos diferenciar essa característica da outra, vamos prestar atenção numa certa característica na lâmina, e tentar, assim, melhorar, né, com o tempo, o desempenho, os laboratórios consigam melhorar o desempenho. A gente não só fornecer, olha, o resultado é esse, e você procura saber onde que errou. Não, a gente tenta sempre trazer essa informação e educar os laboratórios até trocar essas informações do porquê que a gente considerou, e o laboratório consegue depois rever na rotina dele. Verdade, eu não vi essa característica, ela era importante para o meu diagnóstico. Bom, recapitulando, era o perfil de resultado que todos os participantes tinham acesso às mesmas informações. Lembra que eu tinha falado que a gente não coloca o nome dos laboratórios? Aqui, por exemplo, dá para ver melhor, a gente só bota a quantidade de laboratórios participantes, a gente não coloca o seu nome atrelado ao seu resultado. Um relatório de avaliação, como é que ele funciona? Ele é, então, aquele documento individual, cada laboratório consegue ter acesso ao seu, e aqui tem informações mais detalhadas da sua rotina. As informações que a gente consegue ver no relatório de avaliação. Lá em cima, eu acho que eu não grifei, mas a gente bota o número do participante,
qual o módulo que ele está participando, nesse caso foi hematologia, e qual é a rodada que aquele relatório de avaliação está nos trazendo. Aqui foi fevereiro, foi então o módulo de hematologia e automação na rodada de fevereiro de 2024. A cada rodada, a gente emite um novo relatório para o participante com informações daquele período e daqueles materiais que o participante reportou para a gente. Bom, dando um zoom aqui nas informações que a gente pode tirar desse relatório. O primeiro é qual o item enviado e o item que o laboratório analisou. Aqui é o item 1. A segunda coluna, qual o grupo de avaliação que ele foi avaliado? O grupo 7. Eu consigo ver esse grupo 7, tanto no perfil de resultado, quanto aqui no lado. Se eu não me Não, mais no perfil de resultado. Então, mas às vezes, por exemplo, o grupo 4, eu sei que é do sistema analítico, a Linit com o equipamento. Bom, eu consigo ver qual esse grupo, se eu tiver dificuldade de identificar, eu vou no perfil de resultado, eu consigo saber quantos resultados o provedor recebeu para fazer aquela análise estatística, ou seja, quantos laboratórios participaram daquela análise, qual foi a média obtida para cada análise, qual o desvio padrão e qual é o coeficiente de variação, qual foi a variação geral daquela análise por grupo, qual foi a faixa de avaliação por grupo também. Aqui, então, do Alinit, no grupo que eu fui avaliado, a minha média foi de 3,94 e a faixa de avaliação foi de 3,69 a 4,25. Ao lado eu tenho o meu resultado. Aí eu consigo comparar. Será que o meu resultado ficou dentro da faixa de avaliação ou ficou fora? Caso o meu resultado tenha ficado dentro, eu recebo um adequado. Se o meu resultado aqui tivesse sido, por exemplo, 3,04, estaria fora. Então, aqui estaria um inadequado. Com isso, nós também mostramos o índice de desvio. Ele nos diz o quão distante nós estamos da média do grupo. Aqui, por exemplo, eu estou só a 0,1, basicamente, de distância do grupo. Então, eu sei que eu estou muito próximo do alvo. Se tivesse um número maior, então, eu estou adequado, mas mesmo assim, meus resultados estão muito acima do esperado ou muito abaixo do esperado. Já é um indício de que você pode parar, né, para analisar as melhorias naquele processo e estar sempre o mais perto possível do valor alvo. Avaliação qualitativa. Aqui é de bacteriologia ambulatorial, as mesmas informações. Eu digo qual é o participante, qual o módulo e qual a rodada que ele participou. Nós temos, então, o grupo de avaliação para os dados qualitativos. Como eu falei um pouco antes, a gente tende a avaliar no grupo todos, porque não importa qual seja o método que você esteja usando, o resultado tem que ser o mesmo. Se aqui a gente estava esperando enterococos, não importa o método que você está usando, tem que ter enterococos naquela amostra. Não dá para transformar o bichinho do nada, tadinho. Depois do grupo de avaliação, a gente tem o resultado que a gente aceitou, qual foi o resultado de acordo com o CQM, ou decisão do grupo assessor, qual o resultado do participante, e esse resultado está de acordo com o resultado aceito, que era esperado, então ele receberia um adequado. Aqui, em bacteriologia, a gente tem um pouco diferente, nós somos mais rigorosos nessa avaliação do tipo, só para essa avaliação, né, de ele tem que acertar gênero e espécie. Então, se ele acertar gênero e espécie, ele ganha 2 adequados, por exemplo. Mas cada avaliação tem sua particularidade e tudo isso é explicado onde? Muito bem, no manual de participante, que vocês têm acesso no sistema online de vocês. Bom, ok, já sei como é que funciona o site de proficiência, como é que são liberados os documentos antes e depois da minha participação. O que eu ganho com isso? O que eu ganho participando?
além de aumentar a confiabilidade dos meus resultados e garantir para os meus pacientes que eu tenho um bom desempenho, que meus resultados estão sempre corretos. Bom, no final dessas rodadas todas, se o laboratório teve um bom desempenho, ele consegue ter o certificado de proficiência dele. Esse certificado, ele garante que os laboratórios, eles têm um bom desempenho, que eles têm uma rotina boa, eles têm um bom desempenho de acerto nos resultados, e isso passa mais segurança para os pacientes de cada laboratório. Nós temos 2 tipos de certificado, pode ser um certificado unificado, como esse de cima, então meu laboratório faz tanto análise clínica quanto microbiológica ou veterinária, por exemplo. Então consigo ver, juntando os 2 ensaios, os 2 tipos de segmento, quantos ensaios nos 2 eu consegui ser proficiente. Ou, não, só quero saber na área de físico-químico, por exemplo, que é esse aqui de baixo. Eu consegui mais de 100 exames, fazer mais de 100 exames com proficiência. E nós temos os certificados falando quais foram esses ensaios que o laboratório foi proficiente. E, não foi proficiente, não conseguiu participar de todas as rodadas, quais foram os ensaios que eles tiveram, então, o certificado de participação. A gente dá todo esse detalhamento para o laboratório conseguir comprovar e demonstrar para os seus pacientes o nível de qualidade esperado, que eles conseguem, né, promover, na verdade, oferecer. Bom, para concluir, então, nossa conversa, quais são os benefícios de utilizar o controle da qualidade? Aqui voltado para o ensaio de proficiência, mas também podemos incluir o controle interno. A gente consegue, então, estar de acordo com a legislação, a gente está de acordo com os órgãos reguladores, nós conseguimos avaliar nosso sistema analítico. Será que ele é o mais adequado do mercado? Ele é o que tem o melhor desempenho? Talvez eu possa mudar o meu sistema analítico, pegar algum que tenha um melhor desempenho. A gente consegue tirar, né, informações de quais erros estão atrelados à minha rotina. São erros sistemáticos, são erros analíticos. Frente a esses erros, quais são as ações que eu preciso tomar, sejam corretivas ou preventivas? Eu recebi um inadequado, vou fazer uma ação corretiva. Eu preciso saber qual é o erro na minha rotina e corrigi-lo. Eu estou vendo que eu tenho uma tendência a sempre reportar resultados mais altos do que o esperado. Tem alguma coisa que eu posso fazer para prevenir que esses resultados não variem mais, aumentem mais e um dia fiquem fora do esperado? Eu consigo fazer algo que meus resultados apresentem um comportamento mais próximo à média obtida do mercado? Eu posso ver qual o desempenho de diferentes métodos. Eu tenho quimioluminescência e tenho ELISA. Tem alguma metodologia que é mais adequada ao meu uso? Ou as duas são boas? Como é que é o desempenho de cada uma dessas metodologias no meu laboratório? Eu também consigo, os laboratórios, né, também conseguem ter uma padronização frente ao mercado. Eles conseguem ver o seu desempenho frente ao mercado e ver como é que o mercado está agindo, como é que está o mercado, né? Como é que os outros laboratórios estão. Você tem alguma posição de melhoria, ou está tudo bem com a sua rotina, eu posso continuar com toda a minha rotina, meu sistema analítico. E é claro, que acho que é o que é mais importante, que é o que todo mundo aqui está preocupado, é a segurança do participante. Sempre a gente ter certeza que a gente está emitindo resultados confiáveis, nossos resultados estão corretos, o paciente além de chegar na gente, né, eles vão olhar para a gente e falar, caramba, eu quero aquele laboratório porque eu sei que eles têm uma boa qualidade. Eu sei que os resultados deles são muito confiáveis, então você sai na frente do mercado, porque as pessoas começam a te procurar porque confiam nos laudos que você emite. Tudo isso junto nos conduz a uma melhoria contínua dos nossos serviços. É sempre importante a gente tentar sempre melhorar
a nossa rotina, mesmo não estando inadequado, o que eu posso trazer de melhoria e estar sempre trazendo o melhor para os meus clientes. Eu falei toda hora, né, do papel do laboratório nas análises clínicas, mas eu queria trazer aqui também qual o papel do analista, na pessoa que faz as análises no laboratório. Qual o seu papel frente à sociedade? Eu acho que o mais importante não é só, quero melhorar minha rotina, eu vou botar um controle da qualidade no meu laboratório. Mas você sabe usar aquele controle, mas sabendo, tipo, eu sei utilizar as informações que aquele controle da qualidade me fornece? Porque não adianta só pegar e botar um controle se você não usa essa informação para nenhuma melhoria. Então é importante sempre ter uma análise crítica, como eu falei várias vezes, estando adequado, estando inadequado, os resultados dentro ou fora do esperado, é sempre muito importante que você faça uma análise crítica dos seus resultados para evitar futuros problemas, como uma forma preventiva, por exemplo. E ter sempre na cabeça que ensaio de proficiência não é punição. Não é porque você recebeu um inadequado que sua rotina vai parar, seu laboratório vai fechar, sua vida vai acabar. Não é isso. O ensaio de proficiência é um indício de que pode ter algo que você possa melhorar na sua rotina. Não quer dizer que você não tem competência para fazer aquilo. Só quer dizer que alguma coisa aconteceu naquele dado momento e você tem que corrigir aquele problema. Erros acontecem, é normal ter erro, não existe uma vida sem erros. A gente tem que aprender a saber lidar com os erros, aceitar que esses erros existem e sempre ter em mente que a gente pode melhorar. Se a gente chegou num ponto que a gente não pode melhorar na vida, tem alguma coisa muito de errado, né? Porque a gente tem sempre esse poder de melhoria. Então, a gente tem que ter, para concluir, né, esse propósito de ter na mente que a gente pode melhorar, que a gente tem vontade de melhorar, sempre aprender. E falando em aprendizado, já vou linkar, né, com educação continuada. Nós, como Controlab, nós acreditamos nessa educação continuada, a gente sempre promove debates, fórum, conversa D, encontro online, a gente sempre tenta trazer informações que possam enriquecer e auxiliar os laboratórios em várias tomadas de decisão. Lá nos slides anteriores eu não cheguei a entrar em detalhes, mas a educação é um tipo de controle da qualidade. É sempre importante que os laboratórios e quem faça as análises tenha essa vontade de se aprimorar, estar sempre atualizado com o mercado e assim conseguir entregar o melhor tipo de serviço possível para os seus pacientes. Eu acho que era isso, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Eu vou agradecer de novo pela minha participação aqui. Eu espero que eu tenha realmente conseguido ajudar vocês e conseguir passar um pouco, né, da nossa rotina, de como é que a gente funciona, e tentar trazer essa importância não só de participar do ensaio de proficiência, mas participar de verdade, tendo toda a consciência do meu papel na sociedade e sempre querendo melhorar como pessoa ou profissional. É isso. Ótimo, Juliana, muito bom, muito obrigada. Eu acho que realmente foi muito proveitoso para todos. Tem alguns elogios aqui no chat, o público está batendo palmas aqui, foi muito bom mesmo. Esse é um tema muito familiar para a gente, mas é sempre bom a gente reforçar, né, os conceitos, os pontos relevantes do ensaio de proficiência, né, ou também chamado como controle externo da qualidade. A gente passou um pouquinho do tempo, eu vou fazer algumas perguntas, mas eu já deixo avisado, né, que as perguntas que a gente não conseguir esclarecer, tirar as dúvidas hoje, a gente vai responder posteriormente. Na verdade, essas perguntas vão ficar disponíveis no site, as respostas vão ficar disponíveis no site, junto com a gravação.
tá bom? Antes, só gostaria de avisar que o link com a pesquisa, e para que vocês também preencham com o nome e o e-mail de vocês, para que posteriormente a gente gere o certificado da aula, já está no chat, então peço que vocês participem da pesquisa de satisfação, tudo bem? Vamos para algumas perguntas, rapidinho. Juliana, você falou já da participação contínua, do múltiplos itens, só que antes de você falar, chegou uma pergunta aqui para a gente, que é o seguinte: é possível que a Controlab venha a fornecer processo de ensaio de proficiência individual sem ter que realizar as 4 rodadas? Ele até comenta que em auditoria do Inmetro, em 2023, os auditores questionaram o modo de avaliação da Controlab e sugeriram que participassem de rodadas únicas. Oi, então, foi até o que eu tentei trazer um pouco ao longo da aula. A nossa filosofia como Controlab é sempre ter um monitoramento contínuo da sua rotina. Era até uns exemplos que eu enviei um pouco durante a aula, né? Não adianta eu chegar e vou enviar um item a cada, sei lá, 4 anos. O que eu consigo de tirar de informações com esse um item? A gente acredita que é interessante, então, conseguir abranger uma quantidade maior de itens e assim o laboratório teria mais informações para conseguir tirar uma tomada de decisão, por exemplo. Só um instantinho. Pode só fechar a câmera? É que está dando eco aqui. Peço perdão pela interrupção, mas seria mais ou menos isso. Com um item a uma distância tão grande, a gente não tem uma confiança no que, em qual erro está atrelado aquela análise. E a gente não vê como ajudar o participante assim, fora que a cada 4 anos, durante aqueles 4 anos, o laboratório teve algum problema, ele emitiu algum laudo que poderia estar incorreto, a gente não tem como saber. Seria mais ou menos isso. Mas se tiver mais dúvidas, a gente pode receber, né, também no atendimento e responder de outra forma, caso você ache necessário. Tá ótimo, Ju. Deixa eu só olhar aqui. Tem uma pergunta assim, um pouco mais específica, de ensaio de proficiência. Eu vou fazer, mas é bem específica. Como devo realizar o cálculo de contagem de total de micro-organismos para reportar os dados no sistema? A faixa representativa é conforme descrito na farmacopeia? Oi, só um instantinho, Você pode só repetir a pergunta? Posso. Como devo realizar o cálculo de contagem de total de micro-organismos para reportar os dados no sistema? A faixa representativa é conforme descrito na farmacopeia? Então, a gente recomenda, né, que você reporte os resultados conforme a rotina. Nós fazemos um tratamento estatístico em log, né, para conseguir avaliar da melhor forma, e a gente disponibiliza os resultados dentro, né, do relatório de avaliação com os dados normalizados já. Seria essa a pergunta? E acho que nesse caso, a gente recomenda que ele siga a referência da rotina, né, que o participante usa no laboratório. Então, se nesse caso é a farmacopeia, então é o que ele deve utilizar. E mais informações, né, a gente tem informações detalhadas também em relação ao reporte na instrução de uso e critérios adicionais, que lá você vai poder obter informações sobre a contagem, tá ok? Deixa eu ver se dá para fazer mais uma pergunta. Teria como flexibilizar as datas de envio das amostras? Para os ensaios microbiológicos, as datas não são boas, pois em dezembro
as amostras chegam próximo às férias coletivas das empresas, e a rodada extra também chega muito próximo à rodada de dezembro. Então, nosso calendário, quando ele é fechado, ele tem que levar em consideração uma periodicidade. A gente pode estudar nessa alteração, mas aí teria que alterar todos os envios, por exemplo. E lembrando também que todos os laboratórios eles têm que receber a amostra na mesma data. Então, a gente teria que fazer realmente um estudo de viabilizar isso para todos os laboratórios, mas é um tema que a gente pode levar em consideração. E também, em casos excepcionais, né, Juliana, o laboratório pode fazer contato com a Controlab e verificar a possibilidade de prorrogar a data de reporte, né? A gente entende realmente que fica bem próximo, né? Mas em casos excepcionais, havendo a necessidade ali em relação à rotina do laboratório, ele pode fazer contato com a gente e verificar essa possibilidade de prorrogar a data do reporte. Bom? Só dar mais uma olhada aqui, por causa do tempo, só um minutinho. Em relação aos múltiplos sistemas, teria como saber previamente se teremos chance do sistema que utilizamos ser avaliado sem que o resultado não avaliado pelo grupo assessor, sem ter, né, o resultado não avaliado pelo grupo assessor? Então, não, assim, a gente pode fazer uma estimativa de acordo com as rodadas passadas. Por exemplo, aconteceu algo muito excepcional, todo mundo que reportava um sistema analítico não reportou naquele mês. Então, a gente não tem como dar essa garantia que naquele mês todo mundo vai ter problema, não vai reportar. Mas a gente consegue, né, verificar de acordo com as rodadas anteriores. Nas rodadas anteriores, tivemos avaliação por um grupo específico que você tem interesse em participar, então, muito provavelmente, terá na próxima rodada também. Ainda mais, quanto mais laboratórios participarem com o sistema analítico, mais chances de isso se repetir na próxima rodada. Ah, deu problema em um, mas tinham 10, consigo avaliar sim. Então, a gente recomenda, né, se você já participa, olhar as rodadas passadas. Se você não participa, você pode entrar em contato com o Controlab que a gente faz essa investigação para você. Mas ter certeza de que naquela rodada todos esses 10 fictícios vão responder, aí realmente é um pouquinho, não vou falar de sorte porque é brincadeira, né? Mas a gente não tem como saber naquela rodada, antes de fechar, quantos laboratórios e quais sistemas analíticos foram reportados pelos participantes. A gente só tem como saber próximo ao fechamento da rodada, né? Antes de envio do material, a gente não tem essas informações, só realmente olhando as rodadas anteriores. Essa consulta seria no perfil de resultados, né, Juliana? Isso. Onde é possível verificar, né, os equipamentos ou kits que formaram grupos. Bom, pessoal, pelo tempo, eu vou encerrar o nosso encontro de hoje. A gente tem ainda perguntas que vão ficar pendentes, mas como eu informei, né, a gente vai responder essas perguntas e vamos deixar disponibilizado no site junto com a gravação, ok? E caso vocês tenham, claro, outra dúvida que não surgiu nesse momento, vocês podem fazer contato com a Controlab, enviar por e-mail, que encaminho para a Juliana e ela responde, ok? Ou o nosso grupo aqui de atendimento técnico também responde, tá bom? Bom, agradeço, Juliana, pela disponibilidade, pela apresentação, foi muito bom. Novamente, aqui o pessoal está batendo palmas aqui. Agradeço a todos, a presença de todos nesse encontro e aguardo vocês no próximo encontro. Fique atento às nossas redes sociais, tá bom? Até breve, pessoal. Tchau, muito obrigada.